meus amores, nós vamos agora para a nossa aula de português. Eu vou fazer uma leitura sobre um texto que fala de biografia. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é uma biografia. Por exemplo, tem uma autora do livro. Lá atrás vai ter a biografia dessa pessoa. Vai dizer onde ela nasceu, quando ela nasceu e algumas informações sobre ela. Então aqui a tia Mônica vai falar da biografia de Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma autora de vários livros infantis. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura, que ela é bem grande, para depois a gente fazer a interpretação, tá bom? Vou baixar para ficar melhor a leitura. Biografia. Ruth Rocha é uma escritora de livros para crianças. Com mais de 130 livros publicados, faz parte do grupo de escritores que renovam a literatura infantil e juvenil brasileira na década de 1970, juntamente com outros escritores como Lígia Bojunga, Ana Maria Machado e Eva Kurnay. Então essa autora ela faz vários livros para jovem e para criança, desde 1970. A tia Mônica nem era nascida quando ela já escrevia os livros. Como é que foi a infância dela? A infância é cheia de história. Ruth Machado Lousada Rocha nasceu em São Paulo em 1931. Apaixonou-se pelo universo da história ainda na infância. Morou numa casa cercada de livros, considerados objetos mágicos que ficavam ao alcance de todos. Até as histórias em quadrinhos, proibidas por muitas famílias na primeira metade do século XX, por serem consideradas violentas, eram liberadas pelos pais da autora. Era na casa dela que muitas crianças se reuniam para ler o HQS, proibidos, que eram as histórias em quadrinhos. Então, quando ela era pequenininha, na casa dela tinha muitas histórias. E antigamente era proibido as histórias em quadrinhos, mas mesmo assim os pais dela deixavam ela ler. Então ela era apaixonada pela magia dos livros. Então desde pequenininha ela gostava muito de ler. Uma das brincadeiras favoritas dela era a leitura. Então ela era apaixonada pelas leituras. E as outras crianças iam para a casa dela, porque as histórias em quadrinhos eram proibidas, mas lá na casa dela podia ler. Cresceu ouvindo o avô ioiô nordestino recitando poemas de Castro Alves. Ele também sabia de cor as narrativas dos contos de fada mais famosos. As aventuras da Mil e Uma Noite também eram contadas nas rodas de histórias familiares, como era de costume na época. Então, olha só, o avô dela gostava de ficar falando poemas, então ela era cercada disso daí, de poemas, de livros. Então todo o tempo ela tinha a magia dos livros ao redor dela. Então por isso que ela se apaixonou pelos livros. Agora a tia Mônica quer ver se vocês realmente estão prestando atenção. De qual autora que eu estou falando? Ruth Rocha. Muito bem, Giovana. Agora vamos falar das obras dela. O que ela fez? Na Universidade de São Paulo, Ruth Rocha formou-se em Sociologia e Política. Trabalhou muitos anos como orientadora educacional no Colégio de Rio Branco, na cidade de São Paulo. No final dos anos de 1960, começou a criar passatempo para a revista Recreio, publicação voltada às crianças. Depois, os editores pediram que ela escrevesse histórias. Foi lá que ela publicou um de seus maiores sucessos, Marcelo, Marmelo, Martelo. Eu já vi essa história. Outros sucessos foram o Reizinho Mandão e os dois idiomas sentados, cada qual no seu barril. Então ela fez bastante obras, né? E bastante livros.
Vamos lá para a página 16. Marmelo Martelo reúne originalmente 3 divertidas histórias. O Marcelo, do que o título é um garoto curioso, que quer decifrar a qual relação entre o nome das coisas, dos seres e seu significado. Inventivo, ele brinca de mudar o nome de tudo. As 2 outras histórias trazem 2 meninas bem diferentes, em Terezinha e Gabriela, e um garoto muito egoísta, o Caloca, em Um Dono da Bola. Com seu jeito de escrever, como se estivesse brincando de contar história, Ruth Rocha vai conquistando os leitores porque consegue de mansinho chegar até o coração deles. Entre algumas das obras que desvendam essas trilhas escondidas da alma infantil estão O Rei que Não Sabia de Nada, em 1980. O sapo vira rei, vira sapo. Faca sem ponta, galinha sem pé. Então, isso é a biografia da Ruth Rocha. Então, depois que nós fizemos a leitura, tem aqui também o vocabulário. Vocês vão fazer essa leitura aí na casa de vocês e resolver as páginas 17 e 18 até a questão 6. Como nós já estamos aqui no finalzinho da aula, a tia Mônica vai voltar na próxima aula de português e nós iremos fazer essas páginas aqui 17 e 18. Então não façam em casa. Na próxima aula de português, nós iremos fazer o estudo do texto. Então espero que vocês façam uma leitura bem legalzinha aí na casa de vocês de novo, para vocês entenderem quem foi Ruth Rocha. Beleza? Então, ó, um beijo no coração.